em anos anteriores eu cheguei a fazer vídeos de livros que me fizeram pensar e livros que gostei de ler. Eu este ano tenho uma ideia que aquilo que li é tudo uma massa amorfa de coisas. Houve coisas que eu realmente gostei, mas não há nada que seja assim, uau, que se destaque muito, seja pela positiva ou pela negativa, tem estado tudo muito mais ou menos na mesma linha. Não quer dizer que eu não tenha lido coisas que tenha gostado, porque li bastantes coisas que gostei, algumas que me fizeram pensar, mas não há assim nada que se destaque muito para um lado ou para o outro. Então decidi fazer algo diferente e vou destacar alguns livros por categorias, e que foram livros que eu gostei bastante de ler e que de certa maneira poderão ter marcado a minha primeira metade do ano. Portanto, o primeiro vai ser um livro que faz parte de uma releitura. Eu não ando a reler muitos livros, mas vou fazer algumas releituras que já, pronto, irei reler o Hobbit e o Senhor dos Anéis nos próximos meses, mas de resto de releituras não tenho mais nada, não tenciono fazer assim mais grandes releituras nos próximos tempos, mas uma delas que eu fiz na primeira metade do ano foi a série Abhorsen, ou parte da série Abhorsen do Garth Nix, e o livro que eu quero destacar é Elreal. Eu vou deixar as capas aqui, que é um dos meus favoritos e continua a ser um dos meus favoritos da série. Porque tem uma biblioteca, porque a personagem da Elreal é uma personagem que passa por algumas transformações logo no início do livro, que são muito, muito interessantes. É uma daquelas personagens que nós acompanhamos ao longo de vários livros, mas logo no primeiro livro existe um crescimento muito grande. É uma personagem que está à procura do seu lugar. E o lugar que ela encontra não é, se calhar, propriamente aquilo que ela estava à espera ou que outras pessoas esperavam dela. É algo diferente e único. E é muito interessante. Tudo por aquilo que ela passa neste livro é extremamente interessante. Livros de contos. Vou falar de dois. Um deles é o Queen Victoria Book of Spells, an Anthology of Gaslam Fantasy, editado pela Ellen Datlow. Simplesmente porque foi um livro que eu já não lia assim, já há algum tempo quando li este livro. Basicamente eu devorei o livro em alguns dias, gostei imenso dos contos. É uma mistura de steampunk, alguns com mais elementos de steampunk do que outros, com muita fantasia à mistura e com alguns elementos vitorianos, outros não, e eu gostei bastante. Já disse que gostei bastante? Eu gostei bastante. Um outro livro de contos que eu gostei bastante e que foi também uma agradável surpresa foi o livro Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias do Amilcar Monteiro, que eu vou deixar também o link, alguns por aí, na descrição, com o vídeo de opinião que eu fiz sobre o vídeo, em que eu sou muito mais eloquente a falar sobre ele do que agora conseguiria ser. A próxima categoria são livros de autores favoritos. Foi fantástico regressar a Juliet Marília, é sempre fantástico regressar a Juliet Marília, mas mais fantástico que isso é começar uma nova trilogia e descobrir que a autora ainda sabe escrever como escrevia há uns anos atrás. E, para além disso, descobrir uma série de fantasia da autora, em que o romance não é o principal. Também já tinha saudades disso. Quer dizer, normalmente não é o principal, mas é um elemento. Neste, é um elemento quase irrelevante. Temos personagens adultas, a passar por coisas bastante traumáticas, umas mais que outras, óbvio, mas ao mesmo tempo a resolver cenas. Em Irlanda de... Troca o passo, não interessa. Pronto, a série é Blackthorn and Grimm e o primeiro livro é o The Dreamer's Pool, o segundo livro é a Torre The Tower of Thorns. Porque é que eu tentei dizer em português? Não sei, porque os livros existem em português, provavelmente. Falta-me ler o terceiro, eu estou a guardar o terceiro livro, não sei porquê, mas eu penso que irei lê-lo brevemente.
Um outro livro da autora favorita que eu li, aliás, nem é um livro, é um conto, O Dia Antes da Revolução, da Ursula K. Le Guin, que só reforça que eu tenho que ler e ter tudo possível imaginário da Ursula K. Le Guin. Não me falta assim muita coisa, mas ainda me falta bastante. Eu tenho adorado ler a não ficção da autora. Este é ficção, mas a verdade é que há muitas das posições da autora que estão patentes na obra dela, e ela consegue criar livros de fantasia e ficção científica que fogem à norma, que fogem aos clichês, que não se foca em guerra por guerra, lutas por lutas, sangue por sangue, e isso agrada-me profundamente. Este, então, O Dia Antes da Revolução, em que temos uma personagem madura, mulher madura, que é coisa rara, aliás, engraçado, destes de duas autoras favoritas são com personagens que não são, portanto, a Blackthorn, da Juliette Marillier, não é uma jovenzinha, muito pelo contrário, também não é velha, mas não é uma jovenzinha. No caso de Antes da Revolução, a personagem já é uma personagem idosa, que também não é normal. Não é normal encontrar em livros de ficção científica ou fantasia personagens principais que não sejam adolescentezinhas, principalmente em personagens mulheres. Mas também, bem, às vezes, sim, de homens é mais normal aparecer, não como personagem principal, mas como personagens secundárias. Portanto, essa parte também é extremamente interessante. O Dia Antes da Revolução fala de uma personagem, uma mulher madura, ou velha, idosa, pronto, que é mais politicamente correto de dizer, que foi essencial para a revolução neste mundo. Mas a coisa não é tão simples quanto isso. E o conto é... Eu gostei imenso do conto, pronto. Enfim. Sem entrar em mais detalhes, eu gostei bastante. Duas séries de fantasia que eu comecei a ler este ano. Uma delas já tenho vários livros, a outra ainda não posso ter mais porque ainda não saíram. Mas que eu achei que foram séries que me surpreenderam, porque as achei extremamente originais na maneira como abordam as coisas. E engraçado, ambas têm bastantes influências de mitologia históricas. Será uma tendência? Se calhar uma tendência. O primeiro é o Rivers of London, do Ben Aaronovitch. Passa-se em Londres dos dias de hoje, mas os rios de Londres têm várias e diversas divindades. Portanto, é como se os rios de Londres fossem divindades. Mais ou menos isso. Mas isso não é o principal. Isso é só uma das partes. Existe a personagem principal é um detetive da polícia, mas que também tem algo de feiticeiro. Parece confuso. Não é. Eu prometo que não é confuso. O que é que ele e a divisão da polícia onde ele trabalha faz é supervisionar as coisas mágicas que acontecem em Londres, porque às vezes as coisas, quando não estão devidamente policiadas, dão asneira, ou pessoas morrem, porque há qualquer coisa que não está bem. Pronto, é isso que nós vamos acompanhar nesta série do Rivers of London, são casos, e à medida que os livros se vão desenvolver, eu acredito que a gente vai conhecer Londres de fio para fio, e todas as personagens estranhas que por lá habitam. Eu li só o primeiro livro, bem, li também uma banda desenhada, que é uma outra história, mas faz parte desta história grande. Enfim, confuso, nada confuso. Eu estou a gostar bastante e é para continuar a ler, por alguma razão. Eu tinha comprado os livros quase todos desta série. Eu já achava que ia gostar, e ainda bem que gostei. O segundo nesta categoria é o Morse Amor, da Sónia Ferreira, que eu achei que era um livro que tinha uma abordagem muito original. Vai buscar a nossa história, ou parte da nossa história,
de Portugal, ou do povo português, ou como lhe queiram chamar. Vai buscar também algumas divindades perdidas no tempo. Pronto, e depois tem um elemento fantasioso que eu acho que está bem escrito e está bem desenvolvido. Acho que pode ser um livro que pode agradar a quem gosta de fantasia, mas também a quem goste mais de romance histórico. Não estou a falar de... E quando falo de romance histórico, estou a falar de romance com R grande, não estou a falar de romance de cordelos que supostamente se passa algures na história. São duas coisas diferentes. Pronto, estou a falar aqui de romance histórico, portanto, com factos verídicos históricos. Mais por aí. Bom, em que romance poderá ser uma componente ou não? Estou a falar de romance literário. Okay. Eu sei que é confuso, mas são coisas diferentes. Eu prometo que são coisas diferentes. Livros de não ficção. Quero destacar 2. Eu tenho a ideia que estou a ler bastante não ficção e que é uma das coisas que me... Quando não me apetece ou estou demasiado cansada para ler livros que eu gostaria de ler, ou livros que já estou a ler, tenho aproveitado ou tenho recorrido à não ficção, porque, pronto, é diferente. Há coisas que eu estou curiosa em saber, mas se calhar não preciso estar com tanta atenção como num livro de ficção. Se calhar há pessoas que seria ao contrário. Para mim tem sido assim. Um dos livros foi o Woman and Other Monsters, Building a New Mythology, da Jess Zimmerman, que é um livro de ensaios que a autora faz paralelismos entre monstros, que uma parte dos monstros da mitologia grega eram femininos, por alguma razão. Não vou estar a discutir quais as razões. E depois faz paralelismos com coisas do dia-a-dia das mulheres. Portanto, é interessante. Algumas das experiências, se calhar, dependem das nossas experiências de vida, ou depende de onde vivemos, mas, de qualquer maneira, no geral, achei que era um livro de ensaios muito interessante. Um outro livro foi o Ace, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex, da Angela Shen. É também um livro de ensaios com algumas entrevistas a várias pessoas que fala sobre o ser ace e sobre o que é a sexualidade. De clássicos, tenho a destacar 2, também não li muitos clássicos, portanto aquilo que destaco é aquilo que li, mais ou menos. Gostei muito de regressar à escrita do Wilkie Collins. Eu li o The Moonstone, A Pedra da Lua. Gostei imenso. O Wilkie Collins foi um dos pais daquilo que hoje serão os policiais ou thrillers. Obviamente que muito, quer dizer, ele escreveu como se escrevia na época, não é como se escreve hoje em dia, mas muitos dos elementos que ele escreveu são coisas que continuam a ser escritas hoje em dia. Eu gostei bastante. Eu quero ler mais coisas do Wilkie Collins, mas penso que as próximas coisas terão que ser contos, porque eu acho que The Moonstone e A Mulher de Branco, exatamente, A Mulher de Branco. Eu acho que ele não tem assim livros tão grandes como estes, acho que estes são assim os mais conhecidos e os maiores, e que o resto será contos ou pequenas novelas. Tenho que escolher o que é que irei ler a seguir. Se já tiverem lido mais algumas coisas do Wilkie Collins, recomendo-me, ou se conhecerem livros dele, digam-me nos comentários. E por último, foi o Maurice, do E.M. Forster, que foi o meu segundo livro do E.M. Forster, mas não o segundo, terceiro livro, aliás, do E.M. Forster, mas não será o último, não será, meu Deus, curto-circuito. No meu cérebro. Não será o último. Eu gostei imenso, para além de gostar imenso da escrita do autor, gostei imenso deste livro. Foi um livro que foi publicado póstumo. Se quiserem saber mais sobre o livro, a Ana, da Anatomia do Livro, tem
um podcast só sobre este livro em que ela gravou com o José e que eu recomendo bastante que ouçam. São estes alguns dos livros que eu queria destacar e que eu li na primeira metade de 2021. De alguma maneira marcaram ou não o meu ano. E vocês, que livros gostaram bastante de ler na primeira metade do ano? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.